Boa noite, meu povo. Mais um Cenários. E esses cenários é gente que fala diretamente com a Lagarde e com Jerome Powell. Não falava falar como o Lambo com o Roberto Campos Neto, isso é coisa de povo. Essa dupla, o patamar é mais pra cima. Com vocês, meu camarada Fábio Fares e meu camarada Igor Mundstock. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Boa tarde, Tudo de pessoal. paz. Boa tarde. Boa noite, no caso. Boa Já noite. são 8h05 da noite agora, de um domingo. Final de semana foi tranquilo. Isso é o poder da mentira das redes. Na verdade, é quarta-feira, 4h35 da tarde, dia de ata do funk. Primeira pergunta clássica. Quem é Fábio Fares? Boa tarde, boa noite, né, de domingo. Então, vamos lá. Fábio Fares, eu trabalhei com o professor Cabral lá quando a gente começou o mercado em 1998. Comecei no mercado como auxiliar de pregão. Trabalhei minha vida inteira em corretoras e bancos, atendendo clientes institucionais estrangeiros. Tive muita sorte e privilégio de ter passado pelas maiores casas do Brasil. Moro desde 2014 nos Estados Unidos. A BTG Pactual me mandou para cá para um projeto que eu tocava lá do Brasil. Trabalhei aqui em Nova York na BTG, na ICAP, e meu último emprego no mercado foi no C6, quando eu resolvi virar a chave para o lado educacional. Vim para a Avenue, em Miami, montar uma escola de educação financeira e hoje presto serviços e trabalho com o Bruno Perini, que é do Grupo Primo, um dos maiores influencers do nicho de finanças, onde eu toco uma comunidade e dou aula e tenho um curso lá com ele sobre investimentos. Fechou. Igor. Bom, eu tenho uma história bem mais curta para contar, porque no início da minha carreira eu não trabalhava em empresas do setor financeiro. Era o meu sonho, mas como eu sou do interior do Rio Grande do Sul, ficava meio difícil, né? É mais restrito, né? É bem restrito. A única carreira que eu conseguiria nesse setor seria num banco regional aqui, trabalhando como gerente de conta, e esse era o top. Ou escritório de agente autônomo que já tinha, dependendo da época que você... Na época tinha apenas um, e ninguém entendia o que era investimento no Brasil, a não ser CDB e poupança. Então as coisas progrediram bastante nesses últimos 10 anos. Mas eu sou economista, sou formado economista, sou consultor de investimentos e hoje eu tenho a minha empresa, que é a Mundstock Educacional. Eu ensino sobre investimentos, principalmente pela visão de macro, né? Como que a macroeconomia, os ciclos econômicos, eles ajudam os investidores a tomarem melhores decisões de investimento, isso tanto Brasil quanto Estados Unidos. Aí vamos uma pergunta diretamente para o Igor, e no caso acaba sendo até exclusiva para ele. Você é meio referência de mercado internacional para acompanhar tempo real dados, lives e etc. Como surgiu isso? Por que olhar para a Fed e não olhar para o Brasil? Só uma curiosidade. E a referência mesmo, ele põe 6 mil numa live como se estivesse bebendo água, entendeu? Sabe quando você tem uma ideia e aquela ideia você sabe que é diferente do usual, sabe? É diferente. Tive uma ideia que é diferente e ninguém faz. Eu vou continuar fazendo porque ninguém faz. Eu sempre fui meio do contra, assim, de não criar conteúdo porque todo mundo cria aquele conteúdo. Se hoje eu fizer uma live falando sobre poupança, que é o conteúdo mais conhecido no Brasil, eu não vou ter satisfação nenhuma em falar sobre poupança ou sobre CDB. Então, quando eu tive a ideia de fazer a tradução do Fed em tempo real em 2021, eu sabia que era algo diferente. Ninguém fazia. E só por esse motivo eu queria fazer. Gosto de falar inglês, gosto de política monetária, meu assunto predileto. Então eu comecei fazendo, tinha 50 pessoas, 30 pessoas, até que em março desse ano eu bati 10.200 pessoas, eu acho, ao vivo. Tem assunto mais chato que política monetária? Pois bem, tinham 10 mil pessoas comigo acompanhando, foi bem bacana. Então a ideia ela veio assim, ninguém fala sobre isso, é um assunto importante, as pessoas deveriam acompanhar, só que ele começou a ficar mais importante com o tempo, né? 2021, política monetária era o quê? Juro zero e só vai subir em 2024. Aí, com o tempo, nós vimos que a relevância foi aumentando. Até que em 2022, essa minha live aí explodiu. E aí eu faço outros acompanhamentos, como payroll, como inflação, que são dados que para o Fed são relevantes. Um dia não serão tão relevantes, mas hoje são. Eu cheguei a fazer do IPCA umas 2, 3 vezes, mas parei.
Cheguei a fazer lá atrás do IPCA para ver online. O mercado americano ele é mais popular, porque tem muita gente que é do mercado de criptos que acaba acompanhando, né? Então, por isso que tem uma audiência maior. Por falar em juros 21, 22, Fábio, vamos voltar no tempo. Para poder a gente chegar em 2023 e tentar ir até 25. E rola uma grande dúvida no mercado, que eu sou esse, que eu ainda pairo, cada hora eu tô num lado dessa dúvida, se o Banco Central americano, ele demorou a subir os juros porque ele foi arrogante, ou se ele demorou a subir os juros porque, como era um fato inédito na história, a última vez de uma grande crise parecida à gripe espanhola, não tô falando, não teve crise de crédito, você não teve nenhum banco quebrando, você não teve empresas quebrando, você teve, vai para casa. Então vai para casa e a gente vê qual é. Então você não olha pro livro, você não tem biografia disso. Você tem coisas muito isoladas. Então a minha dúvida é, a demora do Fed subir os juros foi pela arrogância, achar que era passageiro, foi pelo fato de não ter experiência tão grande inflacionária como nós tivemos, e Roberto Campos teve o dom e a capacidade de subir primeiro, ou pelo fato de, caramba, o que está acontecendo? Eu acho que foi um misto do 2 com 3, e eu não vejo arrogância nenhuma da autoridade monetária quando, ao mesmo tempo que ela demora para começar, ela assume no meio do caminho que está tomando pau e que não sabe o que está acontecendo e está aprendendo a lidar com a situação ao vivo, ali no movimento. Mostra que errei, assume que errou, e agora, inclusive, corre o risco de estar errando de novo. A gente estava conversando antes, a gente vai chegar lá, mas lá atrás ele deixou claro que era assim, foi uma coisa que surpreendeu, que não esperava. Os Estados Unidos, quando a gente olha, e eu morando aqui, eu sentia isso na pele. Eu morei aqui de 2006 a 2008. Eu vi o aquecimento para a crise financeira. Eu vou embora em fevereiro de 2008, a coisa estoura em setembro. Mas 2007 você já percebia uma soberba no americano, principalmente lá em Nova York, você convive com muita gente do mercado, uma soberba, uma arrogância, um pouco caso para o dinheiro, um desrespeito, a bolha estoura. Aqui foi totalmente diferente. Uma coisa que a gente não lembra, porque teve um Covid no meio do caminho e a gente levou muito mais para o lado humano, mas a hora que você põe o óculos de economista, pega uma foto dos Estados Unidos em fevereiro de 2020, antes de começar os lockdowns. A gente tinha pleno emprego, a gente tinha uma taxa de 10 anos em 3%, Fed Funds a 2,5%, a gente tinha inflação abaixo de 2% e o Fed injetando grana para tentar levar a inflação para 2%. Então você vem de uma situação onde você vê uma economia extremamente aquecida e tem papers daquela época já falando sobre como a economia americana em pleno vapor é deflacionária, porque o Fed não conseguia, injetando dinheiro, levar a inflação para os 2%. E veio a pandemia, e aí aquela coisa, a única pessoa que sabia que um dia isso ia acontecer no mundo era o Raul Seixas, quando ele fez aquela música O Dia que a Terra Parou, porque ninguém nunca pensou em sã consciência que a gente ia fechar o mundo por alguns meses, por todo mundo em casa e pagar as contas. O próprio Fed demorou porque não tem experiência e já estava com um histórico do tipo, cara, relaxa, a gente entubou dinheiro na economia lá atrás, com pleno emprego e nada aconteceu, não vai ser agora. E aí que foi a grande surpresa, na minha opinião. Fechou. Igor, por favor. Sobre esse assunto, houve um erro ali em 2021, né, quando a inflação já mostrava alguns sinais de ficar acima da meta do Fed. Tanto é que ele mudou em Jackson Hole em 2020 a meta de inflação para uma meta mais... deixando a inflação ultrapassar a meta, né? Eles fizeram isso como uma estratégia que ia manter a política monetária acomodativa por mais tempo, porque se a inflação batesse em 2% e todo mundo sabe que o Fed estaria começando a subir taxa de juros, ele poderia restringir a política monetária muito cedo e colocar em risco a atividade econômica. Então, eles mantiveram a inflação aberta, né? A inflação pode subir por um tempo, só que ela foi ganhando uma força impressionante, e ela não foi transitória como se acreditava.
Isso em 2021, né? Até novembro foi quando a comunicação ela mudou. E aí 2022 foi aquela alteração de uma política monetária extremamente acomodativa para mais restritiva do que o normal, olhando para ciclos de política monetária anteriores, onde hoje eles subiram a taxa em 500 bases e ainda reduzem o balanço patrimonial. Então houve realmente um ambiente econômico diferente do usual, isso para todo mundo, mas também houve o erro de deixar essa inflação ganhar força. Aí, claro, que depois vieram outros fenômenos que nós não conseguimos prever, como essa alteração de demanda por bens, por serviços, que acaba sendo um componente mais persistente da inflação, mais pegajoso, como nós chamamos, e também guerra na Ucrânia, né, e outras coisas. Mas houve um erro em 21, mas realmente também teve uma questão do cenário mais diferente do que nós estávamos acostumados, ou qualquer pessoa poderia não estaria acostumada, né? Aí chegamos a 2023. Hoje, quarta-feira, o dia que nós estamos gravando esse programa, saiu a ata, que é aquele relatório, para quem não sabe, gigantesco, onde o Banco Central dos seus países, cada um tem a sua ata, no caso americano, explica o que ele pensou na última reunião, o que foi debatido e dá algumas dicas do que se pensar para frente. E a ata, a primeira pergunta que já começando a entrar na ata. O Fed deveria ter parado para pensar na última reunião, que nem a Austrália parou e voltou a aumentar, agora parou de novo. A Austrália parou, falou, não, devia ter subido. Subiu e na reunião de ontem parou. Falou, não, vamos olhar de novo. O BCE não fala em parar. O BCE falou que ainda está em ciclo de alta. Vocês acham que o Fed deveria ter parado? Sim ou não? Por quê? Agora eu inverto. Vamos começar pelo Igor. Eu acho que existe uma esperança de que até a próxima reunião os dados vão melhorar muito. Porque daí não precisa subir mais em julho. Seria essa a expectativa. Entretanto, essa ata deixou bastante claro que eles pretendem subir em julho, porque alguns membros já queriam ter subido em junho. Tá? Aí, bom, se eles não subiram em junho, existe um motivo para isso. E o único motivo explicado na ata ou em qualquer outra comunicação foi: nós queremos esperar, avaliar os dados macroeconômicos e aí sim tomar a próxima decisão. Só que eles deixam bastante claro que a atividade no primeiro TRI foi maior ou melhor do que o esperado. O PIB agora, a última estimativa, acelerou para 2%. 1,1% foi para 1,3% e agora 2%. Na decisão de junho, o Powell mostrou, na minha opinião, uma certa preocupação com o mercado imobiliário que vinha acelerando. O mercado imobiliário acelerou no segundo trimestre, principalmente agora em maio. Em breve veremos os dados de junho. A inflação dos imóveis, ou melhor, a desinflação dos imóveis no ano passado não foi tão grande quanto gostariam. Olhando para o S&P Case-Shiller, que é o indicador nacional de imóveis, né, de preços de imóveis, houve uma desvalorização de 5,06% no país. Comparado com 2006 até 2010, uma queda de 27%. Claro que foi uma crise, foi uma recessão. Em breve, eu diria, de meio ano para um ano, aceleração da inflação imobiliária dentro do PCE ou CPI. Então, eles estão percebendo que a inflação deve cair no segundo semestre, principalmente na questão de serviços e inflação imobiliária. Mas e daqui a um ano, como é que vai estar a inflação lá na frente? Então, eles estão esperando, na minha opinião, a avaliação dos dados que vão sair nas próximas semanas para tomar a decisão em julho. A decisão de julho, o mercado acredita quase 100% em mais uma alta de 25 bases. Aí ficamos esperando a próxima reunião para avaliar de novo os dados. Então, resumindo, eles possuem, na minha opinião, uma esperança de que os dados vão melhorar muito nos próximos meses, para daí tomar a decisão de novo. Então, cada reunião é literalmente cada reunião. Cada reunião, depende dos dados. Aí eles dizem que são data dependent, que são dependentes dos dados, e segue o próximo dado. Fechou. Fábio, por favor. Eu acho que o Igor explicou mostra uma coisa que o mercado não quer enxergar, mesmo sabendo que o segundo semestre vai ser muito melhor em termos de inflação do que a gente tem visto até agora. É que, na minha opinião, e eu não gostei, e quem sou eu para não gostar, mas eu não gostei dessa pausa do Fed. Eu gosto muito mais da condução do Banco Central brasileiro, que vai sem medo, sem dó,
faz o que tem que ser feito e resolve na hora que tem que resolver, porque a gente sabe que inflação, ela cria uma inércia, e a gente começa a ver aqui nos Estados Unidos essa inércia, que é um perigo, porque daí tudo não, então vai ser 3 de inflação, reajusta 5 aí para a gente dar uma gordura, e isso é de eterno. Uma vez isso dentro da economia, dificilmente você quebra essa inércia psicológica que a inflação cria nas pessoas. Só que eu acho que o Fed está dando um recado muito bom no seguinte aspecto. Olha, talvez eu não precise subir mais, eu vou subir em julho, porque eu devia ter subido nessa última e eu adiei. Talvez eu não precise subir mais, mas assim, corte de juros. Oi, corte de juros, meu amigo. É só se os dados, não é que eles vão vir melhores, é só se eles verem aqueles dados que eu não tenho nem como justificar, entendeu? Então eu acho que uma das coisas que vai começar a ser incorporada nos ativos agora para o segundo semestre é que os ânimos com as melhoras dos dados vão ser muito mais contidos, porque a conta que a turma já vai começar a fazer é o seguinte, beleza, estão resolvendo o problema, só que juros não caem até algum momento de 2024. E que para o americano isso é muito ruim, porque o americano ele se endivida muito mais, ele vive no limite do crédito, no limite do paycheck dele, e com essa dívida cara, qualquer balançadinha no mercado de emprego, a coisa aqui vai ficar um pouco mais complicada. A gente já está vendo dados de poupança acumulada chegando a níveis baixíssimos, desde a pandemia não se via isso, o que já vai bater no consumo e, como o Igor bem falou, já está batendo na parte de serviços. Por isso que o Fed já fica um pouco mais tranquilo. Só que, por um lado, diminui a inflação, por outro, o americano está sem dinheiro. Então é um jogo muito de variáveis muito delicadas daqui para frente. Deixa eu aproveitar e falar que já que vocês falaram de imóveis, putz, é tanto diretor do Fed falando que se eu não olhar o nome eu me perco em quem falou isso. Mas alguém essa semana falou que uma das grandes preocupações é o aluguel. Eu não sei se foi essa semana ou semana passada, tá? Tudo vocês podem me corrigir à vontade. Ah, foi dia tal e quem foi João. Não tem problema nenhum aqui. E ele falou que ele tem uma preocupação de aluguel, essa pessoa, esse diretor, pode ter sido até uma mulher também, que nós temos diretoras para os próximos 12 meses. Então ele acha que o aluguel só começa a dar uma ajustada no preço que possa ajudar a inflação em aproximadamente 12 meses. Aí junta com a dúvida ou afirmação do Igor. O setor imobiliário pode dar um respiro agora, mas daqui a 1 ou 2 anos pode ser um problema. Então, esse daqui a 1 ou 2 anos pode ser um problema, esse mercado de aluguel não vai arrefecer nunca. E o quanto isso pode atrapalhar a inflação por aí? O que você acha, Fábio? Não é que não arrefece. Eu te dou o exemplo de onde eu moro, que foi um dos lugares mais aquecidos desde a pandemia para cá, que é Miami. O bairro que eu moro, as casas, os aluguéis das casas subiram em média 60% de 2019 para cá. E a gente está vendo uma expansão de preços aqui, porque, primeira coisa, ninguém quer comprar casa a 7% de financiamento. Isso o americano sabe fazer a conta. Então ele fala, eu vou morar 1 ano de aluguel, vou esperar os juros cair, e aí eu entro no mercado imobiliário e compro a minha casa. Vou fazendo meus savings enquanto isso e pago o aluguel e está tudo bem. Só que você não tem estoque. E muita gente, por outro lado, o que está falando? Pô, o mercado está aquecido, os preços estão lá em cima, eu vou vender minha casa. Pôr esse dinheiro no bolso, minha casa valorizou. Aqui no meu bairro, casa de 500, 600 mil dólares em 2018, vale o dobro para vender. E está todo mundo pondo a casa no mercado. Por quê? De 21 e 22, uma casa no mercado não durava 8 dias, por causa da demanda. Agora está durando 30, 35. Os preços ainda não caíram o suficiente para compensar o aumento da taxa. Então está nesse jogo de gato e rato. E o aluguel, ele vai por cima do estoque. Enquanto o estoque estiver restrito, você não acha casa para alugar aqui no meu bairro, porque as casas boas estão à venda. Até acabar a vontade do vendedor de tirar do mercado para alugar, o cara está pagando um aluguel mais caro numa casa ruim, numa casa que não valia isso. E ele fecha contrato de 1 ano, às vezes 18 meses. Tem gente que, eu vejo vários deals aqui em Miami, principalmente, que é um pouco fora da curva por causa do aquecimento. Ó, vamos fazer o seguinte, paga 2 anos de aluguel, vamos travar a taxa por 2 anos, e eu não te reajusto ano que vem, mas pô, já é uma taxa alta, de uma casa que era 2.900, 3 está 4,5, 4.200.
Entendeu? Então está acontecendo muito isso e aluguel depende de estoque. E muito desse estoque está para vender e não está para alugar. Por isso continua pressionado. E o Fed sabe que isso é um problema. Porque, mim, na minha opinião, o grande medo do Fed, e por isso que ele está indo devagar nos juros, não era para olhar banco, acho que ele está com medo de causar a recessão, começar a causar o desemprego e levar a culpa de uma crise que ele está vendo que, ele falou na ata agora, vai ter uma recessão aqui no segundo semestre. Vai ser leve, mas vai ter. Essa questão do CPI, o componente, tanto do CPI e o PCE, que leva em consideração os aluguéis e o preço dos imóveis, existe esse delay entre o momento em que os imóveis começam a desvalorizar e o impacto dele nos índices de inflação. Primeiro mês de desinflação, ou melhor, de deflação dos imóveis aconteceu em junho do ano passado. Então, 12 meses depois, isso começa a aparecer no CPI. Na última leitura, deu para ver uma melhora pequenininha, tá, desses componentes de inflação. Essa melhora deve aumentar nos próximos meses. É o que nós estamos esperando, é a narrativa do mercado. Eu vou acompanhar essa narrativa para ver se ela de fato vai se concretizar. Deve se concretizar. Só que os meses de deflação foram muito poucos. Foram 6 meses, 5 meses, se eu não me engano. Foi até dezembro. Aí, primeiro TRI começou a acelerar de novo. Nesses últimos 2 meses, os imóveis se valorizaram 1,3%. É mais do que a poupança, é mais do que a renda fixa no Brasil. Isso é uma taxa de valorização de imóveis elevada para números históricos. Isso daqui a um ano vai aparecer no CPI, vai aparecer no PCE. Existe um problema, pelo que eu percebo e pelo que o Fábio falou, numa live que nós fizemos esses dias, que eu não tinha percebido, um problema muito grande no mercado imobiliário, que é quem está no imóvel não quer sair, não quer cair fora, quer ficar ali porque está barato, pegou uma hipoteca a 2 e pouco lá na pandemia, e quem não tem um imóvel está difícil para comprar. Por 2 motivos, a hipoteca é cara e o estoque de imóveis é pequeno. Então, esse problema do mercado imobiliário pode manter a inflação elevada por mais tempo. Nós veremos uma melhora por 6 meses no CPI e PCE, mas um problema que pode durar mais tempo, médio prazo, longo prazo. Inclusive, Cabral, hoje, olhando só em números de economia e problemas dos casa com juros baixíssimos e não teve problema, porque se não tivesse acontecido o Covid, vamos dizer que e não tivesse tido essa janela de refinanciamento, que só ocorreu porque os bancos correram para amenizar um problema que eles viram em 2008, ou seja, como aprende-se com a crise rápido, o banco já chamou, eu lembro no Covid, eu sentava lá no C6, amigo meu que tinha acabado de comprar casa, e você estrangeiro pode ter crédito bom, você por ser L1 ou ser só green card, você ainda é visto como estrangeiro, os juros é um pouco mais alto. Conseguindo financiar a casa por 30 anos por 3,1, 2,9, com 6 meses de carência e tudo mais, se não fosse por isso, esse problema deveria ser muito maior. Porque os Estados Unidos inteiro, praticamente, refinanciou no Covid, que os bancos fizeram condições bizarras de não pagar durante 6 meses e taxas baixíssimas. Isso está ajudando nesse momento, senão a situação era muito pior, mas muito pior. Por falar em muito pior, a casa tá cara, custava de $400 mil, agora nós estamos falando de 800 a 1 milhão, e a taxa de juros saiu de 2 para 7. Eu posso estar criando uma bomba de crédito para estourar daqui a alguns anos, se tivesse desemprego, essa recessão que o mercado, alguns economistas do mercado acreditam aí para 24, 25? Não, por causa de 2008. Hoje em dia, esse sistema de alavancagem de crédito imobiliário é praticamente inexistente aqui. E eu te dou um exemplo. Quando eu chego aqui em Miami em 2021, eu chego em Miami em maio de 21, eu tinha alugado uma casa e no meio do caminho, minha casa deu errado. Tinha um problema na casa, eu perdi a casa. A gente ficou de maio até começo de julho sem casa aqui, procurando casa para alugar. E eu estava esperando uma casa, que não é a que eu moro, era uma outra, que o cara comprou. Só que o que aconteceu? A casa estava à venda por, vou chutar um valor, $1 milhão. Quando o banco veio fazer o appraisal da casa para ver quanto é financiar, ele falou, olha, se você quer pagar $1 milhão nessa casa, você pode pagar. Para mim, essa casa vale $750 mil, eu vou te dar financiamento em cima disso. Então, o cara tinha que dar 20% de entrada
em cima do preço da casa, mais a diferença dos 750 para 1 milhão. O banco não se responsabiliza por isso. Quando lá em 2008, você chegava em qualquer kitnet e falava, vale 1 milhão, o banco te dava 1,5 milhão para você financiar a casa de crédito. Por isso que estourou a bolha. Eles aprenderam a lição. Então os bancos não davam o crédito, falavam, essa casa está no mercado por 1 milhão, ela não vale 1 milhão. A minha análise é que ela vale 700 pau, eu vou financiar os 80% de 700 pau. O próprio sistema bancário desalavancou essa coisa. Mas a minha dúvida seria, com a recessão, eu vou perder emprego. Como é que eu vou pagar essa mensalidade? Eu não vejo gente pagando hipotecas absurdas hoje em dia, porque o preço da casa aumentou e a grande discussão que tinha aqui nos Estados Unidos era essa. O cara que conseguia comprar uma casa de 600 mil dólares está comprando uma casa de 400 mil dólares. Então o mercado ajustou isso. Quem comprou casa, tirando o pessoal, por exemplo, aqui na Flórida, que veio da costa leste lá para cima, que o metro quadrado é muito mais caro, só que ele já é um bolso maior, eu não vejo ele ter esse problema. A classe média e classe normal não se alavancou e não está pagando uma prestação alta ou não comprou uma casa mais cara do que ele consegue pagar porque ele nem conseguiu dar entrada. Eu acho que o problema maior não é bolha de imobiliária, o problema maior é como o Igor falou, é inflação persistentemente alta por causa desses componentes que vão sendo jogados no tempo, e o shelter é um componente forte. Inclusive, o PCI só é usado como índice de inflação do Fed a partir de 2012, porque no CPI o housing tem 44%. E como ficava muito sensível a isso, o Fed tinha que toda hora, ele viu que o Bernanke viu e falou, cara, se a gente manter isso daqui, toda hora eu vou ter que ficar ajustando os juros, porque sempre vai ter inflação pressionada em casa. Ele muda para o PCI, porque dentro do PCI, shelter, acho que é 20%. Eu acho que essa questão de crédito, não vejo tanto essa possibilidade de crise de crédito. Agora, uma coisa que o Fábio mencionou, que foi até citada na ata, é que existe um dilema hoje sobre o excess savings, que é aquela poupança retida na pandemia. Das 3 classes de renda que existe, a classe baixa já gastou essa grana. Ou se não gastou tudo, está quase gastando o resto. A classe média ainda tem até o final do ano poupança. A classe alta, como os imóveis não se desvalorizaram tanto e as bolsas voltaram a subir, o pessoal está com grana. A classe baixa, que já gastou a sua poupança, é essa que vai tentar comprar esses imóveis com um alto preço e uma taxa muito elevada. Lembrando que agora nós já vimos alguns indicadores de renda começando a desacelerar. Então a renda já não está crescendo tanto por conta desse desequilíbrio entre oferta e demanda no mercado de trabalho, os imóveis continuam caros e as hipotecas elevadas. Então esse pessoal, nos próximos meses e possivelmente anos, enquanto isso permanecer assim, vai sentir muito esse efeito da política monetária. Só que a grande parte da sociedade não. Então, a política monetária, até é a analogia que tem sido feita recentemente, a economia dos Estados Unidos não é mais tão sensível à política monetária como era antes. E uma das explicações é o refinanciamento das hipotecas durante a pandemia. Porque se grande parte da economia da sociedade precisasse refinanciar as hipotecas a 7%, que é a taxa que bateu hoje de novo, a maior desde outubro, que foi quando o mercado estava pirando na época, essa política monetária tem um efeito muito maior sobre o orçamento das famílias, gerando um efeito muito maior sobre a atividade econômica e a inflação. Só que isso não está acontecendo. É uma economia que não está tão sensível à política monetária como um todo. Então, das 3 classes sociais aí de renda, né, a principal delas, que é a classe média americana, está sentindo um pouco os efeitos, mas a classe baixa é que mais sente. Então, é possível que exista um aumento ainda maior da discrepância de renda e riqueza da classe média e da classe baixa. Seria a única coisa que eu vejo. Assim, crise de crédito, eu não consigo chegar tão longe para falar sobre isso ainda. Por favor, vocês acabaram falando, ok, emprego e etc. Quando o Fed começou a subir os juros em março do ano passado, o seguro-desemprego trabalhava na casa de 220 mil. Hoje o seguro-desemprego está trabalhando na casa de 260 mil. Desculpa, para 160 milhões de trabalhadores não mudou nada. Se você me falar que tem 50 milhões de trabalhadores, ok, 160. Mudar 160 mil no mês, 40, 40 e 40, não mudou nada.
Então, teremos esse desemprego que o Fed fala tanto na casa de 4,5, 5 aí. Quando, né, não quero ser mãe de Ná, nem bola de cristal, mas isso tem chance de acontecer esse ano que vem? O negócio não tem que apertar muito para poder esse seguro-desemprego começar a beirar a casa de 400 mil, que poderia dar esse desemprego da casa de 4,5, 5? Eu começo? Pode ir. Pode ser? Então vamos lá. Realmente, os pedidos iniciais por seguro-desemprego, há 2 semanas atrás, se aproximaram de 300 mil. Foi 260 e pouco, se eu não me engano. 270. Aí voltou semana passada para 230 e poucos. Então, mas 235 eles alegaram um feriado do dia 16, por isso essa diminuição. Ah, tá. Vamos ver agora nessa quinta, porque teve um dia útil a menos, aí as repartições não trabalharam, aí eles falaram por isso que foi 235. Perfeito. Só um detalhe curioso que eu tava lendo isso. Eu não sabia, isso é uma boa curiosidade. Mas, de qualquer maneira, continua um número muito baixo. Começando agora a subir, parece um movimento muito semelhante a 2006 ou 2007, quando os pedidos iniciais começaram a subir naquela época, mas continua num nível muito baixo, e isso talvez nem faça muitas cócegas no desemprego, porque a demanda por trabalhadores continua elevada. Você ainda tem um JOLTS, que inclusive sai amanhã, no caso, para quem está assistindo, já saiu. O JOLTS, que é o indicador de demanda por trabalhadores, continua quase que o dobro do que costumava ser. 4 milhões, 5 milhões, hoje é de 9 para 10 milhões. Então, por mais que os pedidos iniciais eles estejam subindo, existe uma demanda por trabalhadores que vai absorvendo esse pessoal. E aí, com isso, o desemprego continua baixo. Na minha visão, realmente, eu concordo com o Fed, esse desequilíbrio entre oferta e demanda por mão de obra é o que tem mantido o desemprego baixo. A quantidade de desempregados é abaixo de 4%, com uma necessidade de trabalhadores muito grande. Então, da onde que veio essa necessidade tão absurda, o dobro do histórico, por trabalhadores? Talvez tenha sido o excesso de estímulo no momento em que estávamos na pandemia. É a única explicação que eu consigo encontrar. Porque não teve uma alteração tão relevante na sociedade para as empresas precisarem agora de muito mais trabalhador, o dobro do que o normal. Acho que foi o excesso de estímulo. Então, desde 2021, no fim de 21, quando começa a falar em elevação da taxa de juro, os motivos para subir o juro sempre mudaram. Primeiro foi a inflação era transitória, agora a inflação ela é um pouco mais persistente e ela está vindo da inflação de bens. Aí depois veio a guerra da Ucrânia. Aí agora é a inflação salarial. Ela vai mudando de 6 em 6 meses. Isso acontece tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. A Lagarde de vez em quando fala, a inflação hoje está muito elevada por conta dos salários. E ela falou nesse ponto dos salários um dia depois do Fed, do Powell, comentar sobre os salários na última reunião. Então, agora nós estamos falando de mercado de trabalho, é o assunto principal para o Fed, porque é o grande inimigo dele. Uma necessidade de trabalhadores muito grande, para um estoque de desempregados muito baixo. Então, eu olho para pedidos iniciais como um indicador de alta frequência, divulgado toda quinta-feira, importante acompanhar, mas por mais que ele suba para 300, 400 mil, eu não sei se isso vai ter um efeito tão grande sobre o mercado de trabalho. Mas eu acho que a gente tem que levar em consideração também, Igor, um fator que a pandemia gerou, que agora está normalizando, que é a abertura da fronteira. Existe um nicho gigantesco de imigrante que desde 2020 não pode vir para os Estados Unidos. Tudo bem que os democratas fazem da maneira errada, né? O Biden fez um furo na cerca lá na região do Texas, no sul, ali no Arizona, e está deixando centenas de milhares passar por dia, e não é a melhor forma. Mas a gente vê pelas emissões de vistos de trabalho, por exemplo, estava suspenso durante quase 2 anos. Então tem uma demanda reprimida por uma mão de obra estrangeira que supre vagas essenciais aqui que o americano não faz, e o americano é teimoso. Eu sou neto de americano, então eu posso falar, minha avó é aquelas teimosas americanas que não vai fazer tal coisa porque ela é americana e não tem que fazer. E existe muito isso aqui nos Estados Unidos. Aí você põe esse cara em casa com dinheiro, fica mais difícil ainda dessas vagas serem preenchidas. Tanto que a última leva de vagas do JOLTS que eu estava olhando com calma era empregos de base mesmo, bem coisa de imigrante. Eu acho que isso começa a ser preenchido, mas ao mesmo tempo eu concordo muito com você no ponto de o grande medo do Fed é apontarem o dedo para ele como ele ser o problema. E vamos lembrar, eleição ano que vem, o Biden está com problemas para passar algumas pautas importantes dele, como era o Student Loan, o Relief, que a Suprema Corte cancelou, e agora ele falou que tem um plano B. E
A gente conversou sobre isso na live, eu já levantei essa bola com o Cabral também no 7-10 uma vez. Para mim, o movimento que a Casa Branca faz, o staff do Biden faz, foi uns 2 ou 3 meses atrás, de tirar a mulher dele lá de dentro, a Liam Brandner, que era vice do Fed, e cotada lá atrás para ser a presidente do Fed, porque ela é a menina dos democratas, ela é a indicada do Biden, a de confiança do Biden. Tira do Fed e dá aquele cargo, você vai ser conselheira econômica da Casa Branca, que é bem figurativo, é para justamente ter um alvo ali se precisar apontar o dedo. Na minha opinião, no jogo de xadrez 4D, que é o sistema político, é isso. Agora o Fed está por conta própria. Até a postura do Powell muda nas coletivas de imprensa, desde a saída da Lia. Você percebe que ele está muito mais incisivo em algumas coisas e pisando em ovos em coisas básicas. E ele usa o menino dele, o Nick, nas entrevistas para fazer as perguntas que ele quer deixar clara a resposta dele. Mas essa última entrevista coletiva dele, por exemplo, era nítido o desconforto dele com a situação para explicar o inexplicável, do porquê que está parando, porquê que está gerando tudo isso. E eu acho que tem esse ponto também. O Fed tem muito medo desse desemprego ir para 4, 4,5, ele ter que agir sem poder agir, só que com o lado político, e a gente sabe que política monetária e governo são assuntos muito delicados entre eles, porque o governo sabe o que tem que fazer, mas ao mesmo tempo ele quer se reeleger, quer ser político. Então, na minha opinião, tem muito disso também. Deixa eu tirar a dúvida com vocês. PIB e desemprego não tem se falado de uma forma muito correlacionada nos Estados Unidos. Um dos motivos. Pedaço da queda do PIB ano passado, não como todo, o PIB foi positivo, né? Mas um pedaço da queda foi comércio exterior. O problema não é aqui, o problema é na Europa e na China. Um outro pedaço foi investimento menor do governo. Então é uma coisa meio nichada, menos investimento do governo, segurou o PIB. Para poder conseguir controlar o preço, essa queda de PIB tem que chegar literalmente em consumo americano. Então o que eu estou querendo dizer? Não adianta chegar na fábrica que produz para a China, na fábrica que produz para o Brasil, porque a inflação é interna. Não adianta chegar totalmente no governo, porque é uma coisa mais nichada. Então eu tenho que chegar ao ponto de gerar desemprego na Coca-Cola para poder segurar a inflação? Historicamente, sim. E vai ser o que vai ter que acontecer aqui. A inflação ela vai cair, talvez não vai ser o desemprego, mas vai ser naquele momento onde a gente já viu essa estatística aos poucos meses atrás, onde o americano que faz 100 mil dólares no ano estava vivendo paycheck by paycheck. Ou seja, quando a inflação está comendo o que sobrava, porque está pagando juros mais altos e um monte de coisa. Eu falei já isso algumas vezes. Eu vivo aqui casado com 2 filhos, pré-adolescentes, 11 e 13 anos. A minha mulher, heroína, ela vai em 3 supermercados para fazer a compra da semana e do mês para fechar a conta. Vai no Costco, que é um atacadão, comprar os coisas grandes, papel toalha, papel higiênico, produto de limpeza, algumas coisas de comida que vão mais, os snacks dos meninos e tudo mais. Vai no Whole Foods para comprar carne, peixe, coisas que a gente consome mais no dia a dia para ser mais saudável. E vai no supermercado do bairro aqui, que é o Publix, a rede da Flórida, o Publix, para comprar o que falta, para a gente ficar com o desvio padrão. Desvio padrão, para a gente ficar na banda do orçamento de comida da semana, porque senão a conta não fecha. E agora, só agora, que faz o quê? Mais de um mês que o petróleo está rodando 70, 75, que a gasolina veio de 3,40 para 3,03 o galão. Nesse último mês ela realmente começou a cair de verdade, porque a gente vinha lá atrás com o petróleo baixo e a gasolina ainda 3,40, 3,38, o que pressiona todo o resto da cadeia. Então, talvez, Cabral, não seja o desemprego chegar, mas o americano acabar o dinheiro dele. O salário já não acompanha a inflação, como o Igor bem pôs, seja isso que vai acontecer. Passado essa demanda reprimida e o excesso de poupança que ainda é existente na economia. É o componente C do PIB, né? Ali é consumo, se eu não me engano, cresceu a 4% nesse último trimestre, nessa última leitura, a 4% em termos anuais, acaba sendo o inimigo número 1 do Fed, o excesso de poupança que vem gerando esse excesso de consumo. E a minha grande preocupação isso está acabando aos poucos, né?
E quando isso acabar é que nós vamos sentir realmente os efeitos dessa política monetária atual, que é o grande medo do Fed. Pô, só um pouquinho, eu estou subindo os juros, saí de 0 para 525. A economia continua crescendo, o mercado imobiliário quente, desemprego baixo. E se uma hora a economia sentir de fato os efeitos dessa política monetária? Porque pode ser do nada, como pode ser lentamente, né? Então, quando que o efeito vai ser sentido é o grande mistério, na minha opinião. Por isso que eles tentam prever, né, uma recessão para o fim do ano, quarto trimestre, início do ano que vem, por ali que nós vamos perceber com mais nitidez o efeito dessa política deles. Deixa eu fazer uma pesquisa de campo. Como é que estava 4 de julho aí? Cara, ontem foi bem animado aqui, várias festas na região e tudo mais, mas todo mundo bem comedido. Bem comedido. Até a queima de fogos, antigamente era meia hora, foi 15 minutos. Sem brincadeira, foram 15 minutos de fogos. O ano passado foram meia hora de fogos. Mas os eventos estavam cheios? O Cabral, Ou só evento gratuito cheio? aqui, Eu digo, então, o pago estava cheio? os pagos eu preciso ver, eu não sei muita história, mas aqui eu moro em Palmetto Bay, que é uma cidade ao sul de Miami, fica a 40 minutos do centro de Miami. A prefeitura de Palmetto Bay tem um parque grande aqui do lado, eles fazem banda ao vivo, tem umas barraquinhas lá, todo mundo vai para lá e tem uma queima de fogos. Eu fui lá, estava dando aula ontem, saí correndo para ir lá para encontrar a família. Fica todo mundo lá, 9 horas queima os fogos, vem todo mundo embora. Tinha bastante gente. E uma coisa que a gente viu esse ano, que é o que atrapalha o Fed. O ano passado tinha muito mais gente na festa. Esse ano tinha bastante gente. Esse ano tem muita gente viajando. Teve muita gente já que já foi viajar. É o maior dia de consumo de gasolina do planeta. É o dia 4 de julho. É muito louco essa pesquisa. O que é engraçado, trocou de uma coisa. O Thanksgiving, o americano viaja de avião. No 4 de julho, a galera vai de carro para algum lugar. O que é bizarro é a turma que mora em Miami e de carro para uma praia. Mas eles foram para Key West, foram para as praias da costa oeste aqui da Flórida, que é Naples, Delray Beach, que são as praias que pegam a bacia do México. Miami está bem tranquilo o trânsito. Miami a gente sabe o que está. Se a Castelo estava tranquila de trânsito, é porque todo mundo viajou no feriado. Vizinho do Igor, que ele tinha uma casa na cidade e uma na praia no mesmo município. Só um dado curioso. Ele tinha na praia, aí ele se locomovia dentro do município para ir para a praia. Um dado cultural aí do pessoal que vai de carro para a praia. Já que vocês falaram um cliente, Cabral, você quer uma história curiosa? Um cliente, trader brilhante do JP Morgan, brasileiro, um dos melhores traders de cupom cambial e de opções de dólar. O JP Morgan eram 6 quarteirões da casa dele, ele morava na Parque, o JP Morgan era no final da Parque, ali quase na estação da Grand Center. Ele ia de carro, ele pagava 2 garagens. E ficava no trânsito, porque a Parque é um baita de um trânsito, e ele ia de carro para o trabalho todo dia. Eu falava, só você que faz isso, cara. Tinha como ir de metrô fácil? E a pé, 6 quarteirões. Ah, mas vai que não quer. Mas dá pra ir de metrô? Dava para ir de metrô fácil, uma estação. Um outro dado curioso é que, se eu não me engano, foi semana passada, eu vi uma postagem de um economista americano falando sobre os aeroportos nos Estados Unidos, lotados também, né? E aí o comentário dele era assim, que recessão? Vocês ficam falando em recessão, mas aonde está a recessão? De fato, hoje é difícil falar sobre recessão. Eu falava mais sobre esse assunto ano passado, mas quando os dados começaram a acelerar, você não consegue falar sobre isso, entendeu? Quando deveria ser visto como problema, mas acaba sendo... Nesse momento, é o excesso de poupança, né? Os americanos estão gastando bastante. Mas viagens e serviços como um todo. É mais barato eu ir para São Paulo do que para Las Vegas. Eu pago menos para fazer Miami e São Paulo do que Miami e Las Vegas, por exemplo. Eita! Que isso. Tá Não, eu vou ficar tanto de dado curioso aqui que a gente vai ficar livre de curiosidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Ano que vem é eleição. E o Igor me deu um gancho aqui. A classe baixa está perdendo poupança. O quanto essa classe baixa pode culpar o Biden ou alguém ligado ao Biden e atrapalhar a eleição do ano que vem? Bastante. É por isso que ele está correndo para aprovar o Student Debt Relief, que ele pega muita gente dessa classe que tem dívida. Lembre-se,
Quando a gente fala de dívida estudantil, não é o cara de 22 anos que está na faculdade até hoje, não, é o cara que já tem 40 e até hoje paga essa dívida. É isso que ele quer fazer. Isso é totalmente uma jogada, na opinião de muitas pessoas, errada, porque e o cara que foi bom, que se dedicou e pagou a dívida, e estava na mesma situação. Mas tem muito americano que carrega essa dívida por anos. Eu trabalhei com vários caras que ganhavam 300, 400, 500 mil dólares por ano em Wall Street e estavam com essa dívida ainda, porque é um fiéis da vida, baratíssima a dívida. Só que tem gente com problemas agora, várias. E não é que ele está pegando o estudante. Quando ele fala que vai perdoar a dívida dessa turma, não pensa que ele está perdoando a dívida do tiozinho de 18 anos, que está na faculdade agora e está começando a vida. Tem um monte de marmanjo nos seus 30, 35, 40, que carregam essa dívida até hoje e que vão ser perdoados. Então, esse é um dos movimentos que ele está fazendo para justamente aliviar o problema lá na frente. Isso que hoje o problema é a classe mais baixa, né? A partir do momento que a poupança acaba no fim do ano, por aí, ano que vem vai ter mais problemas, vai ser a classe média também enfrentando algumas dificuldades. Então, o que pode acontecer, nós percebemos daqui para frente, é uma atuação cada vez maior da Casa Branca tentando aliviar o problema de todo mundo, né? De reduzir aí as despesas, de cortar esses endividamentos para poder estimular essa galera para poder votar nele em 2024. Então, isso está só começando. Está só começando. Vamos lembrar uma coisa, Cabral. O Biden assume e logo depois já tinha um monte de dinheiro na economia. Ele do nada passa um pacote de 4 trilhões. Tipo, um ano depois do problema já sendo resolvido, ele já injetou mais uma fortuna de dinheiro na economia. Eu não vou lembrar, eu estou falando 4 trilhões porque é o número que eu lembro, mas foi alguma coisa assim absurda que ele passa no Congresso, que foi grande culpada no que está acontecendo aqui, porque ela injetou dinheiro. É isso que eu ia perguntar, o quanto é feito... Se eu não me engano, foi 3 trilhões. Foi 3 trilhões, não foi? Acho que foi 3 trilhões. Era eu fiz uma postagem na época, era um congressista americano segurando uma pilha de papel, ele dizia, cada folha de papel equivale a não sei quantos bilhões de dólares. Acho que era 3 trilhões o pacote. E no momento que não tinha mais nada a ver, que todo mundo falou assim, cara, o problema já está resolvido, já tem vacina, está sobrando vacina, as coisas estão voltando ao normal. Eles foram lá, enfiaram um monte de dinheiro. Então, e você acha que... Tem culpa, sim. Não, a Casa Branca tem culpa, sim. Eles estão pagando o preço de excesso de expansão gigantesca da base monetária, entendeu? No momento que já não precisava. E a gente sabe que quanto mais dinheiro você dá, mais dinheiro o povo quer. Tudo fica mais devagar. Tem gente que não procura emprego até hoje, que está vivendo os GameStop da vida e tudo mais. Muita disso é culpa do governo. Isso foi um negócio global, né? Política fiscal e monetária, ambas muito expansionistas. E aí, quando a inflação começa a pegar, quem é que vai controlar a inflação? Não vai ser o fiscal, né? O pessoal do fiscal, o governo não quer reduzir gastos. Reduzir investimentos, desculpa, não é gastos, é investimento. O governo não pode reduzir investimento, segundo o nosso presidente. Então, a política monetária tem que fazer um trabalho ainda maior, redobrado. Subir a taxa de juros para desestimular o consumo, né? Por falar em global, ou que pode, no caso, virar 2 ou 3 no decorrer aí. A primeira-ministra da Itália, semana passada, falou, veio chorar, acabou. Não aguentou mais chorar sozinha dentro de casa e falou, olha, pode ser que curar a doença piore a doença do que a cure. Então, resumindo, se você, BCE, continuar jogando esses juros na lua, eu, Itália, não vou aguentar. Eu vou abrir o bico. E pra mim, a pior profissão do mundo hoje é Lagarde. Não tem... Pior em qual sentido? Ela tem que comandar 20 países que cada um tá numa rua diferente e ela quer botar todo mundo na mesma avenida. Então, até quanto vocês acreditam que o BCE pode ir ou ele vai a taxa que for para segurar a inflação e salva países periféricos? Quer dizer, a Itália não é nem tão periférica, a terceira economia do continente lá, do europeu. Então, o que vocês acham sobre BCE, Itália, Grécia, etc., por favor? A primeira coisa que eu acho que eles estão lá dando graças a Deus que a China está micada. Já começa por aí. Se a China tivesse crescendo o que todo mundo quer, a Europa estava ferrada. Ferrada e mais um pouco, porque a Lagarde ia ter que ficar subindo juros para sempre. Praticamente nesse nível. Segundo, que eles vão se beneficiar agora com o segundo semestre, onde as coisas tendem a se arrefecer. A política monetária começa a fazer mais efeito, dados de inflação devem suavizar,
eles têm um problema um pouco menor lá em relação à inflação dentro de casa, de aluguel, porque lá isso é totalmente diferente, a dinâmica da americana. E sim, entre ser o Powell ou ser a Lagarde, eu prefiro ser o Powell do que a Lagarde, porque lá ela tem esse problema, equalizar a divergência que tem de capacidade dos países ali do lado. Entendeu? A Itália reclamou porque a Grécia já não está nem aí. Para a Grécia explodir ou não, eles já estão acostumados. Explode aí que se dane, alguém resolve, entendeu? O próprio Portugal, a Espanha. Essa primeira-ministra da Itália, ela é uma pessoa que, se deixarem, ela vai ser muito grande, muito relevante no cenário político e econômico global com o tempo. Ela é muito focada e ela vem de uma escola que diverge totalmente dos pares delas ali. Agora, vamos lá. Nem piorou a situação, e olha o que está acontecendo na França, problema de migratório, os protestos, essa bagunça toda, isso é só o começo do problema, entendeu? Então tem muita coisa lá na Europa que vai ser aliviada, porque a China não vai crescer tanto e as coisas melhoram, só que a Lagarde está certa, ela vai ter que de algum jeito e devagarzinho continuar apertando as condições para resolver o problema. O Brasil é a maior prova disso, Cabral, e a gente está cansado de debater sobre isso com as pessoas que usam o viés errado e não olham para a política monetária e solução do problema. Se não mata o problema na raiz, você eterniza ele. E eternizar a inflação é um inferno. Eu acho que o pior de todos eles é o Banco Central da Inglaterra. O Banco da Inglaterra, esse aí está complicado, porque a inflação no último mês acelerou, a taxa de juros tem que subir muito mais. No caso da Europa, isso que vocês comentaram é o risco de fragmentação, né? É uma política fiscal, são políticas fiscais individuais e uma política monetária única. Todo mundo obedece à mesma política monetária, mas as políticas fiscais são individuais. Isso foi uma das primeiras coisas que o Banco Central Europeu citou há um ano atrás, quando começaram a subir a taxa de juros. Olha, existem riscos de fragmentação. E até hoje, nada aconteceu em relação a isso. Então, eu diria que esse último um ano e pouco, quando os principais bancos centrais subiram a taxa de juros, esse é um risco que não se concretizou. Ele era mencionado há um ano atrás e acabou nem acontecendo. Então, sobre esse assunto da Itália ou de outras economias que são endividadas, tem uma política fiscal que ficou muito ruim nos últimos anos, tá mais o copo mais cheio do que mais vazio. Poderia ter sido muito pior. Então, o que ajudou nesse cenário foi o inverno da Europa, que foi melhor do que se esperava. A inflação no mundo vem caindo, principalmente quando a gente fala de energia e alimentos. Então, até acho que o trabalho deles não está tão complicado assim. Poderia ter sido muito pior se os riscos de fragmentação tivessem, de fato, aparecido. Para quem gosta de uma teoria do caos, a ata do Banco Central Brasileiro já comentou e já tem economistas falando de El Niño, né? O El Niño ferrando a inflação de alimentos de 24. Saiu hoje uma reportagem gigantesca sobre como o El Niño vai dar uma dor de cabeça gigante agora, que ele está chegando, vai chegar grande, tá forte, estava na academia treinando para vir gigante. São narrativas. Já tem gente de máscara aqui de novo. Ah, é? Tem gente de máscara. Mas por que a doença voltou? Cabral, eu estou tentando descobrir, mas na academia, no supermercado, você já vê um bando de gente de máscara de novo. Como eu não assisto TV aqui, a TV que eu vejo é aqui, o que a gente está fazendo praticamente o dia todo. Mas a minha esposa voltou e falou: você escutou alguma coisa? Eu estou vendo um monte de gente de máscara. Fui na academia hoje de manhã, um lote de gente de máscara de novo. Não sei o que está acontecendo. Pô, puxa papo, maluco. Perguntei, por que você tá de máscara? Eu perguntava fácil, por quê? A turma se ofende aqui. Esse negócio ficou muito sensível, muito sensível. Mas tem lote de gente usando máscara de novo. Então, assim, existem narrativas que vão sendo construídas em tudo quanto é lugar que são preocupantes. Essa do El Niño, eu converso com muita gente do agro. Eu tenho muito contato com trader grande de agro, cara de hedge fund que só opera agro, e eles estão falando, assim, é o case do momento. Só que, ao mesmo tempo, pode ser uma puta bullshitagem, porque condições meteorológicas, elas se dissipam do nada, somem. Quando eu morei de 2006 a 2008 em Nova York, eu morava sozinho, no segundo ano veio minha esposa morar comigo. Só no papo dela, ela chegou em junho de 2007, foi embora em fevereiro de 2008, a gente voltou para o Brasil. Foram 4 nomes de
de tornados e furacões que iam passar lá, todo mundo comprando água e nada acontecia. É uma indústria isso. Essa do El Ninho aí já estão usando de muleta e não foram nem criativos de mudar o nome dele, porque sempre mudam, né? El Ninho, daí era outra lá, a Nina. El Ninho. Então, eu quero esperar. Povo, já estamos com 1 hora de papo já. Já estamos indo para a reta final. E na reta final, eu faço 3 perguntas para todos bem parecidas, porque tem dia que é Bitcoin, tem dia que é caos social na Itália, tem dia que é Wagner. Outro dia eu estava falando no programa sobre Wagner. Então, perguntas tem que ser mais... É sério, sobre a Rússia lá, o maluco lá. Então, a primeira pergunta é: Igor, que pergunta você quer fazer pro Fábio que eu não fiz? Uma pergunta para ele, que a gente não... Depois investe, hein, Fábio? Vai pensando. É que nós temos uma cabeça muito parecida, eu acho. Nós falamos sobre os mesmos assuntos e, olha, as perguntas foram muito boas. Eu não tenho uma pergunta na cabeça de um assunto que a gente não comentou. Que eu tinha uma dúvida, como a gente falou da ata, né? Eu tinha algumas dúvidas em relação à interpretação dele sobre algumas coisas. Sobre o excesso de poupança, que é o assunto principal hoje. Mas eu não tenho nenhuma pergunta, eu acho. Honrado. Fábio. Cara, eu vou pegar alguma coisa, e o tema hoje do relatório que eu recebi foi justamente o excesso de poupança, mas vamos lá. Mercado e economia estão descolados. Eu acho que isso é nítido, não é querer ser pessimista, mas o mercado com uma vida própria. A gente acabou de ter aí uma rodada de PMIs, os ISM PMIs, todos vindo piores de todas as regiões, e o mercado mais uma vez ignorou. Você que já faz isso bastante tempo, apesar de ser jovem, porque uma das coisas que eu queria ter falado no começo e falo agora no final, e já te falei por fora, eu fico muito feliz de ver pessoas que se preocupam com o macro, que é o que importa. E você foi olhar justamente o que importa de verdade, que é o macro dos Estados Unidos, que é o drive do mundo. As pessoas têm um pouco de ego. Eu sou brasileiro. Não, meu amigo, você tem que olhar o Fed, a economia americana, e tudo deriva dele. Eu te pergunto, Igor, agora, com essa bagunça que a gente está vendo de um mercado que no primeiro semestre ignorou. O primeiro dado do segundo semestre, PMIs vindo todos piores e a Bolsa continua ignorando. Essa realidade vai bater quando? Qual que é a sua opinião? Eu acho que vai ser nesse segundo semestre mesmo. De fato, hoje mesmo eu fiz um comentário ali nas redes sociais que os PMIs vieram ruins dos Estados Unidos na segunda, é o PMI industrial, no caso, o ISM, que é o que eu mais olho. Veio na China mais lento, na Europa pior. Amanhã sai o PMI de serviços americano, também o ISM, que é o que aparentemente está segurando a economia, porque o setor industrial no mundo está fraco. Estados Unidos está fraco. Então, o que explica atividades que estão acelerando? Se a gente falou do PIB americano que veio mais forte, alguma coisa está puxando. É o consumo em serviços. Quando a atividade de serviços desacelerar, aí sim eu quero ver o que vai acontecer. Por enquanto, isso não aconteceu. Está mais lento, sim. O PMI SM de serviços está 50,3, se eu não me engano. Mas a partir do momento que isso contrair, e deve contrair em algum momento, como é que os mercados vão reagir? Certo? Acredito eu que deva acontecer no segundo semestre. E a grande explicação está nesse excesso de poupança. Quando esse excesso de poupança acabar, como que os mercados vão reagir? Será que eles já estão prevendo alguma ajuda por parte do Fed? É esquisito, sabe? Você tem que encontrar explicações, porque uma coisa que eu tenho descoberto do mercado americano é que ele é muito emocionado e ele tenta antecipar o máximo possível as coisas. Então, no início do ano já se falava da desinflação que a deflação imobiliária causaria no CPI ou no PCE. Esse assunto, sabe, cataram muito cedo. Isso nem aconteceu ainda, já faz 6 meses. Então, realmente, os PMIs todos vindo fracos, as commodities mais lentas também, petróleo abaixo de 60, 70 dólares. Mercados não olham para isso. Mercados literalmente não olham para isso. Você concorda, Cabral, que esse corte de petróleo que teve essa semana, Arábia Saudita 1 milhão de barris e Rússia 500 mil barris, é um puta sinal recessivo? Ninguém corta petróleo precisando vender, a Arábia Saudita que vive disso, a única renda dela é isso. Não, eu vou cortar porque... tá cortando porque não deve ter demanda nenhuma nisso daí, mesmo com os Estados Unidos vendendo reserva de emergência.
O Delara acha que resumindo os dois, deve cortar 320 mil só. 330 mil. Mas o sinal Porque é o muito ruim. resto é no ar. Ah, eu te prometo te entregar, mas nunca te entreguei. Então eu vou cortar uma coisa que eu nunca te entreguei. É. Então na prática deve ser 300 mil. Algo próximo. E completando o negócio do Igor rapidinho, na segunda-feira eu tenho um relatório aqui que é o Daily Shot, é um resumo de tudo que sai no dia anterior, eles põem em gráfico. Na segunda-feira, a manchete deles foi justamente essa, Igor, que o consumo perdeu força aqui nos Estados Unidos e que foi a primeira vez desde janeiro que, ajustando pela inflação, ele veio zerado no mês a mês, mostrando que provavelmente a gente vai ter uma desaceleração aguda nisso daí daqui para frente, independente dos índices de inflação melhorarem, mas é por falta de dinheiro mesmo. Fechou. Fábio, que livro eu tenho que ler até o final do ano e por quê? Cara, tem um livro muito bom, se você me permite um segundo, peraí. Permito. Bermudão, o cara é patrão vai vir pra mim também. Todo mundo fala de geopolítica e tudo mais, e eu acho que geopolítica é essencial, mas o meu amigo Heraldo de Paola me deu esse livro aqui do Joseph Young, Banco Central 101, como que funciona o Fed. E eu achei sensacional, porque a gente tem várias ideias de política monetária, política fiscal, tudo mais, mas aqui fala de tudo, todo o funcionamento de um banco central. E para quem gosta disso, é um baita livro, tem em português, porque o Heraldo de Paola traduziu para o português, ele falou com o Joseph Wang e traduziu. É uma leitura gostosa para quem gosta de política monetária, simples, e é uma aula, porque entender um banco central, você que adora suas planilhas, Cabral, esse livro aqui vale a pena, que vai te complementar naquele trabalho excelente que você faz no 710. Então, Central Bank 101, que é Central Banks for Dummies, do Joseph Young, fácil, gostoso e, para quem gosta de política monetária, entender de Banco Central, é o essencial. Esse foi o livro que eu mais gostei de ler nos últimos meses. Fechou. Fechado. Igor? Sabe quando você encontra um livro na internet, um livro que só vem, né, não tem no Brasil, tem só nos Estados Unidos, e aposta nele? Acho que eu vou apostar nesse livro aqui. Se for bom, acertei. Se for ruim, azar. Só que eu não imaginava que ele ia ser tão bom, porque ele, de certa maneira, organizou a forma como eu olho para os indicadores macroeconômicos. Então, esse livro, que é Macroeconomia Aplicada a Investimentos, Estratégias de Investimento, ele é muito bom mesmo. Tá? Não tem no Brasil, infelizmente. Eu tive que trazer dos Estados Unidos. É excepcional. Eu li no ano passado, e foi justamente quando a curva de juro começou a inverter. E aí ele falava sobre a inversão da curva de juro. Parecia que eu estava lendo um jornal dos acontecimentos do dia, onde ele explicava todos esses fenômenos, o que eles representam. Esse livro é muito bom. Fechou. Igor, somos 7 bilhões no mundo. Se você pudesse conversar com alguém que está vivo desses 7 bilhões do mundo, com quem seria e por quê? Eu gostaria de conversar com um gestor americano que é o Stanley Druckenmiller, que é um dos maiores de todos os tempos. Pelo menos quem fala de macro, ele é o cara da macro. E eu já escutei alguns vídeos sobre ele, bem recentes inclusive, falando sobre o cenário macro, onde eu concordo com muita coisa que ele fala, só que o mercado não concorda com tudo que ele fala, que é a questão dos PMIs, o índice, né, de indicadores da Conference Board, que é o Lay Index, né, o índice Lay, está recessivo, historicamente falando, ele está caindo há 14 meses, contraiu 8% em 12 meses, isso, num contexto histórico, é muito preocupante, e os mercados não olham para isso, e ele olha muito. Sabe quando o negócio é tão claro, mas ninguém está olhando, ninguém está vendo, ninguém está acreditando? Ele olha para esses fenômenos macroeconômicos e diz, olha, isso aqui é mais simples do que vocês imaginam, as coisas não estão tão bem assim. Eu gostaria de conversar com ele. Fechou. Eu não conhecia. Não lembro dele, não. Ele foi o braço direito do Soros. Ele era o braço direito do Soros quando quebraram o Banco da Inglaterra.
Só que ele é o cara do bem. O Soros é o grande câncer que a gente tem no mundo até hoje, com essa sociedade que ele criou. Ele é um cara do bem, o Druckenmiller, por isso que ele até abandonou o Soros. Ele admira o Soros, mas sabe que o Soros tem o chapeuzinho do mal. Tipo, o cara é bom para mercado financeiro, mas é ruim para a humanidade, né? O Soros quer acabar com a América e com a cultura ocidental. Ele falou isso, ele vai deixar isso de herança, tanto é que o filho dele é o que está mandando e desmandando agora nas coisas. Open Society, o programa deles. Fechou. E você, Fábio, conversar com quem? Cara, eu queria conversar com 2 pessoas, então eu vou pegar uma que já está quase para partir, mas eu queria passar um dia e bater um papo com o Charlie Munger, braço direito de Warren Buffett, para mim um dos maiores gênios vivos hoje em dia na Terra, um cara que tem uma mentalidade de investidor fenomenal, mas também um grande pai de família, um grande ser humano, um cara que, puta, eu tô lendo o livro dele nesse momento, que não é um livro, né, uma coleção de cartas e discursos dele, o investidor completo do Charlie Munger. O cara é um gênio e tem muita cultura para ser absorvida disso daí, dos ensinamentos dele. Inclusive, eu acho ele melhor do que o Buffett. O Buffett abandona a família, filhos, ele sempre do lado de todos. Então, assim, eu me identifico muito, gostaria de ter o 0,1% da capacidade do cara, por seus 98 anos, ainda extremamente lúcidos, inclusive. E quem seria o segundo, só de curiosidade? Segundo seria o Bill Belichick. Ele é o técnico do New England Patriots, é um gênio do futebol americano, um estrategista, um fanático por guerras, estudioso da história das guerras, mas é um cara que ele vai no limite da regra, ele explora as coisas e tem uma disciplina fenomenal. Ele e o Tom Brady juntos foram os maiores ganhadores da história, e montaram times extraordinários. E ele é um cara que eu admiro a cultura do trabalho, da dedicação, do treino. Não tem bom humor, entendeu? Não tem oba-oba. É trabalho sério, trabalhar duro, o resultado vem. O resultado veio, vamos para a próxima. E a vida é assim. Então eu gosto muito da cultura dele. É um cara que eu gostaria de conversar também. Fechou, povo. Fechou. Dupla, como é que achamos vocês, Igor? Como é que eu te acho no dia a dia? Bom, nas redes sociais, @Igor Munstock, eu sou bastante ativo no Instagram, Twitter e YouTube, principalmente YouTube, que é onde eu publico os vídeos onde eu falo sobre macroeconomia, sobre o Brasil, principalmente Estados Unidos, Brasil não tanto. As pessoas elas estão muito nervosas com esse assunto de economia brasileira, política, então eu falo um pouco mais sobre Estados Unidos. Então, @Igor Munstock, você consegue me encontrar em todas as redes sociais, exceto... Soletra o sobrenome, por favor. Tá, Igor é fácil, né? Não é com H, é com I mesmo. Munstock é Mundstock, é um sobrenome alemão. A única rede social que tem um aditivo é o Twitter, que tem um underline entre o Igor e Munstock. Fechou. Fábio, você... Eu confesso que eu fiquei feliz de saber que era sobrenome, porque eu falei, pô, o cara foi criativo, né? Igor Munstock, estoques mundiais, pai, não, é o sobrenome. Eu pensei também que era apelido, sabia? Isso. Todo mundo Eu fala também isso. pensei, até 2 segundos atrás eu pensava que era apelido durante anos. Eu também. Eu uso pouco redes sociais, eu uso mais o Instagram por motivos de trabalho mesmo. O Twitter eu uso para consumir, não posto muita coisa lá, mas então estou no Instagram sempre, @Fábio Fares, ES no final, com underline também. Verificado. Um tiozinho de Londres pegou o Fábio Fares sem underline, eu tentei negociar com ele, ele me mandou para PQP. Então tive que meter um underline lá no final para poder manter meu nome. Fechou. Então, dupla, poxa, muito, muito obrigado. Feliz de conversar com vocês. Então, esse foi o Cenários número 6, já me perdi no número. Que hoje eu conversei com o PIB da macroeconomia Fed no mundo. Muito obrigado e até domingo que vem, se Deus quiser.